Olá, olá, sejam bem-vindos ao programa Realidade Oculta. Hoje com o tema Fake News e a confiabilidade das informações. Eu, Ricardo Fera, e o professor Juarez Prestupa vamos nos aprofundar sobre o tema de hoje. Com vocês, professor Juarez. Olá, estejam todos muito bem-vindos, né? Uma honra muito grande ter a sua atenção. Nós vamos, nesse vídeo, aprofundar sobre as razões psíquicas, astrológicas e espirituais das chamadas fake news, né? Que é um fenômeno aí. No final, você vai aprender como se proteger das fake news. Olha que legal, né? Bacana. Show de bola. Bem, uma pergunta que a gente faz sempre, né? Quem que nunca compartilhou uma fake news? Será que você já não recebeu alguma mensagem e aí você desavisadamente passou para diante e depois você ficou sabendo, falou, ixi, dei mancada, isso aí não era real. Você nunca passou por isso? Então deixa aqui no comentário que a gente quer conhecer o santo que nunca passou por isso. Caridade. E eu já fiz um monte sem querer. Então, agora, como é que a gente pode saber como identificar se é ou não é fake news, né? Oh, acho que uma pergunta base é a quem interessa aquela fake news, né? Depois você descobriu, né? Fala, pô, tá, por quem que interessava aquela informação? Agora eu pergunto para o Juarez, quem que interessava a informação do fake news? Pois é, né, Ricardo? O que acontece? A gente tem que se questionar. As ditas fontes oficiais, será que é tudo verdade? Né? A grande mídia, será que fake news é só eu, Ricardo, você aí, que a gente fica mandando mensagenzinhas, compartilhando vídeos, será que só nós que compartilhamos fake news? Né? Então, essa é uma questão muito séria para a gente ver também, né? Para a gente analisar, tá? Então, assim, por que tantos fake news? Aí entra na pergunta, né? Quem interessa isso? Para quem interessa? Olha, eu vejo que existem muitos interessados, né? De várias vertentes possíveis, né? Hoje em dia está tendo uma guerra de narrativa. As pessoas querem lacrar, né? Querem ganhar no gogó, na conversa, né? Nem que seja com base em mentiras, né? A pessoa pega uma coisa, ela supõe algo e ela, pum, coloca aquilo lá, como se fosse uma verdade. Ela não cita fonte, né? Não cita referência, não cita qual é o raciocínio que foi usado para chegar até aquela conclusão. Ou, quando muito, Ricardo, eu vejo uma coisa mais perigosa ainda, né? Porque aí fica fácil. Se a pessoa não cita a fonte, você fala, bom, se não citou a fonte, pode ser fake news. O problema é quando elas citam uma fonte e manipulam a informação. A informação está lá, tem uma informação. Só que ela manipula e chega a uma conclusão no interesse dela, né? Então, Uhum. eu vejo assim, como resposta genérica, né? A quem interessa? A quem está mentindo. Agora, seja quem for, seja de direita, de esquerda, né? Homem, mulher, rico, pobre. Hoje em dia eu vejo assim uma muita falta de compromisso com a verdade, com a realidade das pessoas, até consigo mesmo. As pessoas não encaram a sua realidade, né? Então elas não vão encarar a realidade social também, né? Como que você vê isso, Ricardo? A quem interessa? Então, Quem ganha com isso? tem os interesses dos grupos de poder, né? Que por sua vez usam os grupos econômicos para exercer esse poder, né? Que às vezes está falando, não, foi o patrocinador lá que mandou falar isso ou aquilo. Ah, pode ser, isso aí é o efeito econômico, financeiro. Mas tem alguém por trás dessa ideia, né? E mais perigoso do que o próprio fake news, que seria a notícia furada, falsa, né, equivocada, está a intenção disso. Você acabou de falar narrativa, né? Quando eu escuto essa palavra, é como se eu estivesse olhando um presídio, sabe? Cheio de gente presa lá, né? Bom, o que é um presídio cheio de gente presa? Um presídio cheio de gente presa é pessoas que a educação da mamãe e do papai não deu certo. Deu errado, eles estão lá presos, tá? Se tivesse dado certo,
eles teriam seguido outro caminho. Quando eu escuto narrativa, é um lugar cheio de falecidos repórteres, né? Porque antigamente o repórter ele era fiel ao fato. Esse era o jornalista. Ele podia ser de esquerda, de direita, cor-de-rosa, verde, azul, amarelo. Ele ia entrevistar uma pessoa e ele depois publicaria aquilo que o entrevistado falou, independente dele concordar ou não, dele gostar ou não. O compromisso dele é com o fato, com a verdade. Falar, mas repórter pode mudar de ideia? Pode, pode. Mas a questão é assim, ele tem que separar o que é o fato do que é a opinião dele. E É, quando você tem matéria de opinião, é diferente de fato. E o que a gente tem visto, quando a gente fala em narrativa, narrativa é a gente contando história. Eu vou te contar uma historinha. Aí o cara conta uma historinha, né? Então veio o lobo mau e fez isso, fez aquilo. Às vezes não é um lobo mau, cara, é um vira-latinha, coitado, ali, um amarelinho, ensinado. Mas do jeito que ele contou, né? Você vai querer Me exterminar os permita, lobos. ô, Ricardo, só botar um parênteses nessa sua fala. Eu sou jornalista prático, não fiz faculdade de jornalismo, mas trabalhei, fiz muitos trabalhos nessa área, né? Então, assim, o jornalista, de verdade, ele tem que primeiro se ater muito ao português, né? O que é um repórter? É aquele que reporta, ele não cria, igual o Ricardo estava falando. Eles vai reportar um fato, né? Quem, como, onde, quando, por quê? São as 5 perguntas básicas de um jornalista. Fulano fez isso em tal lugar, em tal data, dentro de tal circunstância, assim, ponto, ponto, né? Ele não tece comentários e opiniões próprias, tá certo? Então, hoje em dia, você não vê isso. E mais ainda, o bom jornalismo é tipo assim, se alguém falar mal de mim, Juarez, né? Aí o que o repórter faria? Vai ouvir quem está falando mal de mim, mas vai me entrevistar. Juarez, o fulano falou isso aí de você. É verdade? Você concorda? Ele vai ouvir os dois lados, né? E hoje em dia não tem isso. Eles contam uma história, como o Ricardo está falando, é uma narrativa, é uma história, né? Sem entrevistar, sem citar fontes, sem dar quem, como, onde, porquê, quando, né? E sem entrevistar, muitas vezes, o outro lado. Né? Continue, desculpa ter te interrompido, Ricardo. Então, mas mais grave ainda, nessa mesma linha, Juarez, é assim: o Juarez fez a matéria. Aí o Ricardo conhece o Juarez, ele pega e replica a matéria. Aí o Fernando conhece o Ricardo, ele replica a matéria. Aí o Antônio conhece o Fernando, replica a matéria, sem ir na fonte. Então, se o Juarez estiver falando uma coisa real, show de bola, bom para todo mundo. Mas se o Juarez estivesse equivocado, né, inocentemente ou intencionalmente, não importa, o efeito vai ser o mesmo, vai ser faltar com a verdade. E isso tem ocorrido assim com uma frequência assim absurda, né? Aí a gente vê assim uma rede social que eu inclusive quase que não participo, né? Não tenho participado, mas eu acabei entendendo a mecânica dela e me parece muito útil, que é o X, né? Que você publica uma coisa lá, imediatamente o outro já critica, já fala, não é nada disso, você está equivocado. Aí vem o outro e critica quem criticou, e assim por diante. Então, vai desenrolando um negócio aqui, e você mesmo que publicou pode mudar de ideia. Você fala, pô, estava pensando que o negócio era assim, mas não é bem assim, estou vendo que vocês têm outras referências e tal, e tal, e tal. Então, assim, nesse sentido, né? É uma rede que se diferencia das demais, dada a velocidade de retorno, né, de resposta, né? É como se fosse um lugar de bate-papo. E é claro que existe lá também quem está bem intencionado e quem não está bem intencionado, né? Agora, quando nós estamos tratando aqui, chegamos às narrativas, as narrativas influenciam nos negócios. Então, assim, você quer vender um produto, seja lá qual for. Se ele destoa da narrativa vigente, você não vai vender, cara. Você não vai vender. Ah, caramba, eu tenho ouro em pó aqui, o negócio é maravilhoso. Mas, hoje em dia, o pessoal não está comprando ouro em pó. Agora, se você vender E uma tem, pílula só mágica, complementando, aí, desculpa te interromper de novo. Complementando aí, né, tem uma outra questão, duas, né?
Às vezes a pessoa pega um trechinho de uma fala e replica aquilo, fora de um contexto, né? É como se ele coloca dentro de um outro contexto que não tem nada a ver, né? E o que é pior, teve um conhecido mundialmente na história aí, né? Uma figura que falou que uma mentira contada por um é uma mentira, mas contada por muitos se torna uma verdade. Então, o problema da fake news, né, é essa replicação, essa duplicação, que nem o Ricardo falou, sem as pessoas se preocuparem em ver a fonte, em ver a veracidade daquela informação, e começa a replicar e replicar e replicar, sabe? E aí fica uma maioria, você vai numa fonte, você fala, tudo não, está falando a mesma coisa, sabe? Então parece que é uma verdade. E às vezes, se você for atrás, você vai ver que foi uma única fonte que gerou aquela informação errada ou equivocada, né? Por isso que é importante ir na fonte, né, Ricardo? Vamos lá, desculpa, pode voltar e falar. Ó, um nome bonitinho para fake news, né? Fake news é um nome bonitinho para uma coisa que está perto de você aí. Você já escutou alguém chegar para você assim, ó, falaram que o Paulão é assim ou é assado. Falaram? Quem falaram? No português, assim, eles falaram. Eles quem? Ah, não sei, falaram. Sujeito indeterminado no português. Sujeito indeterminado. Então, como pode ser uma coisa assim, né? Então, você está repassando uma informação da qual você desconhece a origem, né? E como quem conta um conto aumenta um ponto, a história vai se distorcendo, né? Tem até uma dinâmica de grupo que eu já participei várias vezes e já apliquei em treinamentos, que a gente passa uma frase pequenininha e vai passando de boca a ouvido para um monte de gente. Nunca chega no final a mesma frase, nunca. Até hoje nunca chegou. Sempre chega uma história completamente absurda, diferente. Então, essas são as fake news perto da gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a pessoa fala falaram, tem que ter quem falou. Não sei. Então descarta, desconsidera essa informação. Porque você pode sofrer, pode amar, odiar por uma coisa que nem existe. É uma imaginação de alguma pessoa qualquer. Agora, retomando o assunto de a quem interessa a fake news, sempre alguém está ganhando com isso, né? E isso é inevitável. Antigamente, a imprensa oficial tinha um monopólio das fake news, né? Só eles podiam mentir, né? Então, aí o que aconteceu com a internet é que outras pessoas também podem mentir. E só que com a internet tem um ponto positivo. Todos podem conferir. Como eu acabei de falar aí do Twitter mesmo, teve uma declaração, 2024, que aumentou o número de... Apareceu pessoas com paralisia infantil no Pará. E aí a imprensa notificou. Olha, paralisia infantil no Pará, vamos notificar, vamos, sei lá, incentivar a vacinação, para lá. Uma pessoa muito bem intencionada foi lá no Twitter e depois foi procurar no site da onde se produz a vacina, e a descrição daquele sintoma era oriundo da vacina. Então, aquela criança que teve isso, ela teve da própria vacina. E essa pessoa mandou uma mensagem para quem publicou a matéria. Só que a pessoa não teve a humildade de corrigir a matéria. Então, a matéria está torta lá até hoje, né? Como se tivesse vindo um vírus de outro lugar, de outro planeta. E não é. Isso pode acontecer sim. Você tem milhares de doses que dão certo e, de repente, uma dá errado. Isso não é uma novidade. Faz parte, faz parte. Vacinar não é tão seguro quanto nos querem fazer acreditar, né? Então, assim, sempre há um interesse. Quando vem esse interesse de divulgar uma notícia que está equivocada, aí alguém aponta o equívoco, dá o site original científico do laboratório norte-americano que pesquisa aquilo, lá. E a pessoa simplesmente não foi nem olhar, né? Porque ela poderia ter ido olhar lá no original e descobrir. Então, a única vantagem que teve nesse caso aí é que aumentou o consumo desse tipo de vacina naquela região, né? E
Sei lá, alguém ganhou com isso aí, né? Então, agora, a gente vê notícias malucas assim, que a pessoa pega uma, um vídeo de 2, 3 anos atrás, de alguma coisa que aconteceu, sei lá, no Mato Grosso, e publica hoje como se estivesse acontecendo agora em algum outro lugar, sei lá, no Maranhão, qualquer lugar, não importa. Aí eu fico pensando, né, o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Porque ela cria todo um mal-estar, tá? Nossa, aqueles marvadão botaram fogo no ônibus no Maranhão, aquele lugar que ela está falando nem ônibus tem, cara, o negócio está pior ainda lá, né? Mas a gente cria assim, um conflito nos grupos, né? Ah, só pode ser aquela turma do lado de lá que fez isso e tal, né? Isso, quanto mais aumenta o conflito, menor a possibilidade da gente se entender, da gente se unir, né? Então, você É, imagina. e Então, assim, eu vejo que às vezes fica como torcida de futebol, sabe, Ricardo? Né? As pessoas não pensam, né? No futebol, os fanáticos lá, o cara pode fazer gol impedido, gol de mão, não valeu, não tem nada a ver e tal. Eles não querem saber, né? Nós tivemos aí recentemente no mundo todo, né, essa questão da pandemia, por exemplo, né? E eu me lembro que surgiram duas grandes fake news. Duas grandes fake news, né? A primeira era com relação às vacinas, né? Nem sei se esse nosso vídeo pode ser bloqueado por tocar nesse assunto, né? Mas espero que não. As vacinas. E qual foi a fake news que eu percebi? Que era algo científico, ok, né? Teve até pessoas simples, pessoas sem conhecimento nenhum, né? Julgando a gente, criticando a gente. Não, mas isso é ciência, é ciência. Eu falei, então tá, vem cá. Primeira coisa, se você está falando de ciência, né, com tanta veemência, você sabe que por ciência, um dos pressupostos da ciência, é que não existe verdade absoluta. Que a verdade sempre tem que ser questionada. Então, você, como um cientista, deve aceitar o questionamento dessa questão, né? Por outro lado, né, aquelas vacinas estavam ainda em desenvolvimento. Elas não tinham cumprido todas as etapas de teste. Então, assim, era ciência? Ok. Mas tinha certeza absoluta? Não. Né? Não. Não tinha. Por outro lado, né, existia aquelas outras ideias de remédios naturais que poderiam ajudar, né? Dentre elas, eu lembro que era aquela planta da Amazônia, quinino, né? Eu não lembro qual que é o remédio. É um remédio que ganhou o prêmio Nobel, né? É aplicado há 40 anos, não tem efeito colateral, né? Eu já dei para minha filha umas 3 vezes, sabe? Que era para aquela doença malária. malária, isso, malária, né? Mas que atuava em todas as doenças ligadas à carga viral, né? Não prometia curar, mas reduzia a carga viral. Ah, não, isso não é ciência. Como não é ciência, ganhou o prêmio Nobel. Era usado há 40 anos, não tinha efeito colateral. Ah, mas não funciona. Então deixa tomar, ué. Não, não pode. Deixa quem quiser tomar, sabe? Então foi um fake news a favor de uma coisa que não tinha comprovação científica e uma fake news contra outra coisa que também não tinha comprovação científica. Percebe? Olha a complicação disso tudo, né? Vê a situação. Isso que você está relatando demonstra a falência do idioma, né? Por quê? Quando você fala uma palavra, ela tem um determinado significado. Então, se você olhar a palavra vacina, ela quer dizer imunizante. Se é imunizante, então a pessoa não mais pegará aquela enfermidade, ela está imune, está imunizada. Aí nós temos a seguinte situação: se o imunizante não imuniza, então não é vacina, ele pode ser um tratamento. Ó, tem um tratamento aqui que você vai usar. Vou até usar o exemplo do caso da minha mãe, ela tinha 85 anos na época, né?
e os meus irmãos queriam obrigá-la a tomar vacina. E ela veio falar comigo, falou, teus irmãos querem me obrigar a vacinar. Eu falei, mãe, vamos ser realistas. Não deu tempo ainda de se ter uma vacina. Então, isso aí é alguma medicação, algum tratamento e tal, né? Só que Experimental. como a maioria das pessoas que está falecendo tem idade avançada, como você, eu, no seu caso, eu iria arriscar tomar. Mas não na ilusão de que é uma vacina, que eu vou estar imunizada, garantida e tal. É o que tem para hoje, sabe? O que tem para hoje é isso aí. Tem? Agora, no caso dos mais novos, eu penso que pode aguardar, porque os mais novos têm uma resistência maior e o corpo tem condição de reagir. Agora, no seu caso, eu tomaria. Ela falou, então eu vou tomar. Então tá bom. Mas você está tranquilo. Você entendeu, né? Que isso aí não é um imunizante já estabelecido. É o melhor que tem para hoje. Ela falou, entendi, mas eu quero tomar sim. Então tá bom. Percebe que é diferente da posição que estava de querer obrigar a pessoa a fazer uma coisa. Agora ela entendeu que não tinha garantia 100% e nada, mas que valia a pena ela arriscar ir naquele caminho. Foi uma decisão dela, né? Agora, aqui em São Lourenço aconteceu casos muito hilários, assim. Uma senhora de quase 100 anos foi no posto de saúde, acompanhada da cuidadora dela, que devia ter uns 70, alguma coisa, e o pessoal queria vacinar essa senhora. Ela falou, vocês são uns besta, dá vacina para ela que é mais nova. Eu já estou indo embora, vai vacinar eu para quê? Então, você vê que... Gastar vacina. Então, mas tem sentido o que ela está falando. A outra tinha uns 70, então a outra estava mais perto do grupo de risco. Elas já estavam quase 100. Pô, já estou indo embora, vocês estão gastando à toa comigo. É uma lucidez interessante, né? E dá a impressão que o povo fica zombando. Tinha uma coroa maluca aqui no posto. Eu falei, olha, acho que ela não era tão maluca quanto você está pensando. Porque ela estava se cuidando dos mais novos e não dela própria, né? Agora, essa questão do idioma, né, que é gravíssimo, né? Essa coisa de, então é ciência, tem que obrigar o outro. Eu escutei, inclusive, pessoas falando assim, não, mas não imuniza, mas tem que tomar. Então, peraí, para que eu vou tomar um agente químico, sei lá o quê, botar no meu corpo uma coisa? Você não vai cumprir a função para a qual você está me dizendo que é o motivo de eu tomar. É para você tomar para ficar imune. Tá. Outra coisa. Fulano já teve a patologia, então vai vacinar ele mesmo. Mas se você já teve a patologia, você não precisa vacinar. A ciência mostra que se você já teve um resfriado, aquele vírus ali daquele seu resfriado, nunca mais ele vai te pegar, porque o teu corpo aprendeu a expulsá-lo. Aí se você ficar resfriado de novo, se você ficar resfriado de novo, não é aquele lá, é um outro vírus, é uma mutação, é uma coisa que o teu corpo não sabia como lidar e você resfriou de novo. Agora, se isso é conhecido desde que o mundo é mundo, tá? Quem já teve a patologia não tem de novo. Como é que você fala para mim que uma pessoa que já teve a patologia vai precisar ser vacinada? É completamente fora da ciência. Reforço, reforço, reforço. Até Então, hoje. ainda tem outro agravante aí, né, que foi registrado aqui no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, até 12 dias após ter sido vacinado, caso vá a óbito, é declarado não vacinado. 12 dias? Porque não deu tempo de fazer efeito, óleo borogodó e tal, né? Aí tem outra coisa, assim, na época que teve esse negócio aí, essa pandemia, o governador de São Paulo ofereceu auxílio funeral de R$ 3.000 para as famílias que tivessem esse probleminha. Pô, cara, faleceu lá o cara. Não interessa do que foi. Pô, não tenho grana para enterrar. Pô, olha, foi disso aí. E pronto. Então, tem certas coisas que vão levando, vão induzindo as pessoas a afirmarem coisas que, de fato, não tem fundamento. Mas já morreu mesmo, cara. Pelo menos a gente economiza uma grana. E é por aí. Então, veja assim, Uma coisa. essas Oi, pode coisas, concluir. só um pouquinho, elas interferem fortemente nos negócios, né?
Até o pessoal, muita gente falou na época desse negócio aí de milhões e milhares de pessoas morrendo. Se esse negócio aí fosse verdade, cara, o negócio mais milionário do país teria sido casa funerária. Os caras teriam ficado bilionários, né? Porque, né? Agora, não vi nenhum dono de funerária ficar milionário. Então, não foi nada assim. Ah, aumentou um pouco? Aumentou. Mas todo ano aumenta um pouco, né? Então, nada que seja correlacionado com o que a mídia oficial divulgou, né? A mídia oficial divulgou várias imagens de cemitério com um monte de vagas cavadas, um monte de coisa e tal. Dava a impressão assim que ia catar o povo de caminhão, né? Catando por aí. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Só aconteceu na imagem da imprensa. Eu estou afirmando isso, você pode pesquisar isso. É só você voltar aí na internet, você acha um monte de reportagem da época. E você pesquise lá, tem a Associação das Casas Funerárias do país. Olha lá se teve algum aumento de número de unidades abertas, de faturamento. E você vai ver que não teve. Então, aí nós temos aqui uma fake news oficial, que é da imprensa oficial, que eu entendo que é gravíssimo isso, né? Porque até eu, Juarez, por engano, pegar uma notícia que a gente não tinha muita certeza de passar, a gente não é imprensa oficial, a gente, cara, achei um negócio aqui, então, mas é diferente de uma imprensa oficial que quer te induzir a consumir uma substância que é um tratamento, que se vai dar certo ou não, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, e ainda vai dizer para você que isso é imunizante, que você é obrigado a tomar isso, é muito suspeito isso. É muito suspeito. Diga lá, seu Juarez. Pois é, aí a gente começa a entrar, Ricardo, numa das razões, né? Quais são algumas razões? Vamos ver a da parte de astrologia. Em termos de astrologia, pandemia é uma coisa que tem muito a ver com o planeta Netuno, com o signo de Peixes, tá? Netuno e Peixes, eles não reconhecem limites. E foi uma coisa característica da pandemia, né? Ia penetrando, ia passando de uma forma facinho, né? Podia fechar a cidade, tentar o tal do lockdown, que foi provado que não funciona, né? Se não me engano, teve uma atriz lá da Globo, não vou falar nome aqui para não dar problema, né? Que ela ficou em lockdown, ela ficou fechada. Só que ela pegou a doença dentro da casa dela, fechada. Veio pelo ar, sei lá, sei lá como, né? Sabe? É uma coisa que vai entrando em tudo e todos, pegando tudo e todos, né? Olha, é uma crise global. O Netuno tem a ver muito com fé e espiritualidade, sabe? E ele tem a ver com sensacionalismo também nas suas oitavas, no nível mais baixo, que ela tem a vibração, né? Todo planeta tem as suas vibrações em termos de oitavas e tem as suas manifestações em termos de harmônicas, né? Então, nas oitavas inferiores, por exemplo, ele tem a harmônica, por exemplo, de uma pandemia, né? Mas também tem do sensacionalismo, que é o que aconteceu. Nós vimos isso, o sensacionalismo, nossa, que não sei o quê, e sai na televisão, e sai vídeo, e as pessoas todas, né? Pega aquele negócio, né? E outra característica de Netuno é a fantasia, as pessoas fantasiam. Não vai pegar em mim, eu vou morrer, a minha família morre, que não sei o quê. As pessoas começaram a viajar na maionese. O Netuno, ele é um planeta muito ligado à criatividade, à fantasia. Só que, nesse ponto, pegou para o lado negativo. E usaram muito o chavão do medo, do grande medo, né? Então, assim, pessoas maliciosas, espertas, com interesses, quantas pessoas não ganharam milhões com isso? Quantos laboratórios? Quanto se gastou com o tal da vacina? Quantos intermediários desses negócios aí não ganharam? Quantos governantes não desviaram, até hoje não explicaram aí, do consórcio do Nordeste lá, aonde foi parar o dinheiro para comprar os respiradores, né? De uma loja que vende produto de ervinhas aí e tal, né? Então, isso teve muito a ver com Netuno. E Netuno, ele estava em Peixes, ele estava em domicílio. Então, assim, estava muito mais exacerbado, né? Foi o final do trânsito de Netuno em Peixes,
Então, assim, ele exacerbou tanto o lado positivo quanto o lado negativo, né? Tanto algumas pessoas se sentiram mais filantrópicas, altruístas, né? Que foram voluntários, querer ajudar outras pessoas, né? A boa vontade, a espiritualidade, né? Quanto o sensacionalismo e os espertões, os espertalhões usaram esse sensacionalismo. Agora, o Netuno entrou em Áries, né? Então, há uma tendência de diminuir. Já diminuiu bastante essa questão das fake news, apesar, né, da nossa Suprema Corte estar lá falando das fake news e coisa e tal, que isso aqui. Pode perceber que diminuiu muito, mas muito mesmo, né? Por quê? Porque se desenvolveram ferramentas, como o Ricardo acabou de dizer, né, do X antigo Twitter, né? Há uma checagem, a checagem natural e espontânea, né, das postagens entre os próprios participantes, que vão lá e vão indicar as fontes. Ó, não, essa fonte não está dizendo o que você falou, não. Está falando isso, aquilo, outro, ou é exatamente o contrário, ou é outra coisa, não necessariamente o contrário, tá? Então, o Netuno, ele está entrando em Áries, né? E a característica vai ser um pouco diferente desse Netuno em Áries. Em termos de tarô, né? Em termos de tarô, olha, essa parte de fala, de conversa, de linguagem, de comunicação, tem muito a ver com o naipe de espadas, né? Que está relacionado com o elemento ar, tá? Então, assim, de um modo geral, tem muito a ver com o ar, né? Então, é engraçado, Ricardo, porque não sei se você já viu, muitos mestres espirituais falam que a gente tem que aprender a respirar. A gente não sabe respirar. A gente pensa que é, né? É que nem sexo. A gente acha que sabe sexo, sabe não. Sabe não. A gente tem que pensar, olhar, refletir, encarar, olhar de frente, né? Pesquisar. Então, assim, mesma coisa, essa questão do ar, né? Então, o naipe de espadas, nós temos aí o 8 de espadas, que é o medo de cometer erro. Então, os espertalhões do 7 de espadas, o 7 é a astúcia, é a malícia. Coloca o medo em outras pessoas, sabe? Então, usa o mental, usa a cabeça, né? Para deixar a pessoa insegura, com medo, né? Aí procurar aquelas que, em tese, seriam os detentores da verdade, os médicos, a ciência, os cientistas, né? Ou a imprensa especializada, de repente, né? Apareceram muito especialistas na área de saúde, né? E principalmente jornalistas, e que ficavam diariamente, né, batendo naquele assunto, tá? Então, isso tem a ver também com o naipe de espadas, tá? Então, a gente tem que usar outras cartas de espadas, né? A gente tem que saber, né? Porque tem uma sequência, né? O tarô, nós temos as cartas dos arcanos menores, que vai do 1 ao 10, né? O 1 é o começo, é o número 1, e vai até o 10, que é o ápice, e depois tem 4 figuras, né? Que é o cavaleiro, que é a princesa, depois vem a rainha e o rei, né? Isso, alguns baralhos, a princesa é o pajem, tá? Então, é assim. Mas cavaleiro, rainha e rei é certo, né? Só que princesa e pajem que muitas vezes eles mudam, entendeu? Então, assim, existem... Sendo que o rei é aquele que reina, aquele que tem o conhecimento, que tem a fonte, que sabe exatamente o que acontece. Então, se o rei é um rei maldoso, interessante em ganhar dinheiro, né? Que é uma coisa coletiva, ele vai usar negativamente, né? Então, a gente precisa ter coragem, precisa usar outros níveis do conhecimento também, da comunicação, da informação, tá? E assim, o Netuno, em astrologia, você sempre equilibra as coisas, você tem que ter um equilíbrio, sabe? Quando vai muito para o lado sensacional, muito subjetivo, muito fantasioso, né? Muito fanático, muito assim. As pessoas, é engraçado, Ricardo, porque eu vi as pessoas falando da ciência, mas totalmente fanática, com uma atitude nenhuma, de nenhuma forma científica. O Uhum. verdadeiro cientista nunca ele afirma uma verdade absoluta. Não existe isso em ciência. Não existe verdade absoluta em ciência acadêmica. Então, se uma pessoa vai falar em verdade absoluta como cientista, ele está mentindo, ele não é cientista. Ele pode estar como cientista, pode estar dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, mas ele não está falando como cientista, ele está falando senso comum. É a linguagem da esquina, da barbearia, da manicure, né?
Isso aí. sabe? Do jogo de futebol. Bom, você falou jogo de futebol, e eu entro aqui na questão da mentalidade, né? Aham. Existe uma necessidade de pertencimento, da gente se sentir pertencendo a um grupo, uma família, um time, um município, sei lá o que for, né? Então, sou médico, então pertenço aos grupos dos médicos e assim por diante. No caso aí do que você falou do lockdown, né? É a primeira vez na história da humanidade em que você recolheu quem estava são e deixou solto quem estava doente. Nunca foi feito isso. Isso é Compreende? completamente imbecil, completamente fora, em qualquer situação. Pode ser veterinária, conversa com alguém que lida com animais aí, que cuida de rebanho de gado, qualquer coisa assim. Nunca se prende o que está sadio. Você identificou que um ou outro animal está com problema, você isola aquele animal. Um, dois, três, quantos for. Isola, dá tratamento, o veterinário dá as medicações que for necessárias e procura salvar. E se por acaso for a óbito, foi aquele ali separado. Agora, você, eu, todos tivemos nessa fraudemia o inverso. Você aprisionou quem estava bom, né? Levou à falência um monte de negócios pelo mundo, né? Um monte, um monte. Tem muitos negócios. Até hoje eu ando pela cidade e vejo portas fechadas, que já foram lugares que tinham um bom movimento, que sustentavam muitas famílias com o trabalho que tinha ali. Então, aí vamos de novo, assim, a quem será que interessou isso, esse fechamento em massa de negócios e pequenos negócios? Porque os grandes não fecharam, né? Quem sofreu mesmo foram os pequenos, né? Então, vem uma pergunta aí. Agora, nessa questão do pertencimento, bom, se o doutor José está falando, e eu também sou da área, é melhor não contradizer, né? Senão eu vou chamar o doutor José de dizer que ele está errado e tal, a gente mora na mesma cidade, os dois trabalham no mesmo hospital, é melhor ficar quieto. E assim que aconteceu. Então, eu escutei da boca de pessoas que eu tinha em alto gabarito na área da medicina, que em outras ocasiões tiveram diagnósticos espetaculares. Eu escutei falas que não condiciam, sabe? Então, por exemplo, essa questão de medicação alternativa. Quando você está numa situação de emergência, existe um protocolo de ética médica que permite ao médico usar uma medicação fora da bula, uma medicação que dá um exemplo. Ó, na Segunda Guerra Mundial, teve queda de aviões aí no Pacífico e tal, e um médico do exército americano experimentou, por falta de sangue, aplicar água de coco na veia de um soldado que estava prestes a morrer. E o cara sobreviveu. Então você Substitui o fala, soro. né? Não tinha Substitui o ciência soro. disso, não tinha ciência, mas o que se descobriu depois, né, estudando, que a proporção de mineral e líquido da água de coco é semelhante, não é igual, é semelhante à proporção do sangue humano. Naquele caso lá, sobreviveu. Não vou falar para todo mundo fazer isso, não. Eu só estou relatando um fato histórico, tá? E o que eu estou usando como exemplo nesse fato histórico? A ética médica tem que vir acima do que está em volta. Ele precisa salvar vidas. O que tem aqui? Não tem nada, tem coco, dá esse coco aqui, vamos experimentar. E foi feito. Quando chegou agora na fraudemia, o médico não podia lançar mão disso. Só tem algum remédio que funciona aí? Nenhum. Então não pode fazer nada? Deixa eu morrer? Não, cara, nem que seja para dar água com açúcar, porque tem que alguma coisa tem que fazer. Não pode deixar morrer sem fazer nada. E, no entanto, a gente teve casos aí de ir a óbito, sendo que existia medicação popular, barata, que vem de qualquer esquina. Ah, não, isso aí não tem comprovação científica, mas nada tinha comprovação científica. Agora, vamos entrar no lockdown, né? Coincidentemente, para quem acredita em coincidências, né? Eu não sou favorável disso, né? O Juarez, que é astrólogo, talvez ele tenha alguma explicação para coincidências. Eu não vejo, não. Eu sei que num país que tem uma bandeira vermelha, lá do outro lado do planeta, que tem muita gente da pele amarelinha, por incrível que pareça, nos locais onde moravam opositores do poder central, teve que fazer lockdown, teve que isolar e tal. Infelizmente, muitas pessoas foram a óbito, mesmo em lockdown, paradeiro ignorado. Aí você fala, poxa, outra coisa que chama atenção é como é que pode surgir uma fraudemia ou uma epidemia, o raio que for,
E aí não existe medicação e de repente existe. De repente não tinha equipamento, de repente tem. Falando, peraí, quanto tempo leva para produzir máscara? Quanto tempo leva para produzir vacina? Quanto tempo leva para produzir respirador? Quanto tempo leva para produzir tudo? Mas, incrivelmente, tinha disponível. Falei, gente, eu vou te falar, viu? Falei, Juarez, você precisa aprender a prever o futuro, porque esses caras estão prevendo muito bem, pelo menos para fazer dinheiro, eles estão prevendo muito bem. Então, aqui nós temos aqui uma sequência de fake news que foram espalhadas aí com a chancela oficial dos veículos, né? E as pessoas que questionaram na época, que eu acompanhei muitas pessoas questionando, eu mesmo, como psicanalista, psicanalista é um chato, né? O cara que pergunta, tá, como é que você chegou a essa conclusão? Uhum, tá, tua mãe que falou? Sei. Você tem certeza que isso vai funcionar? Como que você pode ter certeza disso? Então, assim, logo de princípio, né? Algumas pessoas com quem eu convivi também perceberam isso. Muitas não perceberam, entraram na onda e tal. Faz parte, né? Agora, essa questão do pertencimento é perigosíssima, porque para se sentir pertencendo, muitas vezes as pessoas estão abrindo mão daquilo que elas próprias estão vendo. É como você entrevistar hoje o pessoal na rua. Como é que está a situação no país hoje? Está ótima. Por que está ótima? Porque esse cara aí é maravilhoso. Você percebe que não tem o menor sentido. Mas e o preço das coisas no mercado? Isso aí subiu. E o preço da luz e da água? Não, também subiu. E como é que está a sua vida? Não, está ótima. Não estou entendendo, né? Você está com menos recurso e está ótimo. Essa é a tal do instinto de pertencimento. É baseado nesse instinto que nós temos cães dentro de casa, sabia? Porque o lobo, ele vive em matilha, então ele tem um instinto de pertencer à matilha. Os humanos, sabe lá quando, pode ser na pré-história e tal, tiraram o lobo da matilha e puseram no grupo humano. Então ele adotou o humano como fosse a matilha dele. E aí passou a ter comportamento que essa matilha humana o recompensasse. E assim nós fomos trazendo, seja dos lobos ou das raposas, né, que tem cães de pequeno porte que não vieram dos lobos, vieram das raposas, né, que foram sendo introduzidos no convívio humano, baseado no instinto de pertencimento. Esse mesmo instinto que tem com os lobos e os cães, tem com nós humanos. A gente gosta de se sentir pertencendo a um grupo. E nesse sentido, se eu tenho uma crença A, eu creio que o meu time é o melhor. Tudo que apontar para essa direção, eu vou dizer que é verdade. E o que disser que não, que o melhor time é o do Juarez, eu falo, não é bem assim não, Juarez, você está enganado. Entende? Não, é mentira, é invenção, é fake news. Aí Fake ele news. acusa o outro de fake news. É fake news. Agora, o que será que está por trás do fake news, né? Da tal da mentira, né? Quem que ganha com a mentira em qualquer situação que a gente tenha percorrido aqui? Você já pensou um pouquinho? Pois então, mais grave do que a fake news é o que é feito com ela, é a finalidade dela existir. Que a finalidade dela existir está associada ao domínio da população, domínio de um ser humano sobre o outro. E toda vez que você tem esses movimentos de domínio de um grupo sobre o outro, de um ser sobre o outro, o resultado não tem sido dos melhores. Né? Eu gosto muito de história, embora não fui eu que inventei a história, eu só observo. Né? Pode observar, toda vez que aparece um maluco que quer dominar tudo, né? Parece lá o bigodinho lá, matou milhões de pessoas, né? E assim vai, levou milhões à morte, porque as pessoas tinham aquele pertencimento, não, nós somos os melhores do mundo, então nada vai acontecer e foram para a morte, né? E atualmente nós temos aí um monte de situações análogas a isso. Então, não, eu sou do bem, tá? Pô, não, mas todos teus amigos são bandidos. Não, mas eles são bandidos, mas eu não, eu sou limpinho. O cara tá meio esquisito, né? Tá meio estranho, né? Então, independente de com quem você anda, podemos ver o que você lê, o que você estuda, né? Do que você está se nutrindo, né? O indivíduo só come porcaria, aí fica doente,
Ai, não sei, porque eu fiquei doente. Ai, meu Deus, me tira daqui. Peraí, mas o que que você andou fazendo, né? Como foi sábado, eu encontrei uma senhora, tal, e aí fomos tomar um cafezinho e tal, e ela pediu açúcar, né? Tá bem, eu tomo sem açúcar. Tal. Ela falou, ai, ainda não consegui me libertar disso. Eu não tenho nada com isso, né? Só que o corpo dela vai reagir exatamente a essa substância. Estou dando isso só como um exemplo figurativo, né? Mas está em tudo, né? Açúcar, refrigerante e outros bichos mais aí. Então, se você não tem um cuidado com esse veículo seu, que é o corpo humano, né? Que é como se fosse uma veste, né? Se você não cuidar da sua roupa, ela rasga, ela estraga, ela precisa ser cuidada, né? E como uma roupa, ela tem um tempo de durabilidade, vai durar um tempo e vai acabar. Então, se a gente não cuida, não, mas é porque tá, passou no comercial lá como é que é? Pipoca com guaraná, e assim vai, né? Tem um monte de explicações, assim, justificativa para você fazer o efeito rebanho, né? Fazer o que todo mundo faz. E só que isso te leva para caminhos nada interessantes. E a tal da fake news pequenininha que circula por aí, essa é fácil da gente descobrir. Eu vi uma coisa aqui, a primeira coisa perguntando, de onde veio isso? Ah, não sei. Então, se eu já não sei, já leva uma suspeita, né? Qual é o raciocínio que ele está propondo? Vamos ver. Ah, o raciocínio põe esse contra aquele. Que muitas vezes o povo fica falando aqui esquerda, direita, conservador, liberal. Isso é tudo. Isso aqui é o parquinho, é o playground, sabe? É o playground do prédio. É lá no chão. Isso aí é para as crianças brincar. Na verdade, o interesse do domínio está para cima no prédio, está em outros andares, tá? E aí tanto faz. Olha assim como essa coisa da separação ajuda quem quer dominar. Então, nós temos um monte de segmentos, entende? O segmento branco, preto, cor-de-rosa, azul, amarelinho, com bolinha, sem bolinha, branca de listas pretas, zebra preta de lista branca, e aí você vai espalhando tudo isso. Então, eu não posso me unir com o meu vizinho aqui da mesma rua que eu, porque ele tem alguma coisa que é diferente de mim. Ele faz isso, isso, aquilo, mas ó, o chinelo que ele usa não é de uma marca boa. Pronto, a gente já tem um motivo para não se unir. Se está todo mundo separado, para quem quer impor o poder, é facinho, cara. Suave, suave. Mesmo essa questão de condição sexual, né? Cada um tem a sua e pronto. O que eu tenho com isso, né? Mas isso não é motivo de ser melhor nem pior do que ninguém. Cada um é cada um e pronto. Mas aí cria o grupo da turma, né? Na minha profissão, a gente tem catalogado 16, que a gente já identificou 16 variações em consultório. Pode ter mais. Mas que diferença faz? É só uma etiqueta, né? O que vale na prática é se você está vivendo bem com você mesmo ou não, né? Agora, essa manipulação, separando-nos, botando uns contra os outros, só serve para quem quer dominar. Agora eu vou fazer uma pergunta para complicar o Juarez, quer ver? O que é mais fácil dominar, o Brasil ou a China? Só antes da minha opinião, Ricardo, deixa eu fazer um comentário aqui como astrólogo, né? Olha, em astrologia, o Peixes e o Netuno, eles regem também os guetos, né? Grupos fechados de pessoas. Então, aconteceu aquilo que o Ricardo acabou de dizer, né? Você separa as pessoas, você não une, né? Na oitava superior, o Netuno é para unir, né? Todo mundo, sabe? De uma forma solidária. Na oitava superior é. Mas nas oitavas inferiores, né? Eles usam, manipulam o sensacionalismo através, gerando medo nas pessoas. Gente, medo é uma das piores coisas. A gente não pode decidir, direcionar a nossa vida baseado no medo, né? Para mim, o medo é o oposto do amor. O ódio não é o oposto. O ódio é o amor não correspondido. É um amor. No fundo, o ódio é amor, né? Mas o medo, ele separa. O amor, ele une as pessoas. Entendeu? Mesmo o ódio une as pessoas, não esquece, né? Fica lembrando, fica lá, fica porrinhando o outro e tal. Você percebe? Percebe a diferença? Né? Já o medo não, o medo você se isola, você se distancia. Agora, eu falei um pouco, só para dar
aliviar um pouquinho o lado do Netuno do Peixe, né? Que a pessoa que está assistindo pode ser uma pisciana, né? Tem um lado positivo muito grande, sabe, Ricardo? O Netuno em Peixes, ele aumentou muito a criatividade das pessoas. Por isso que as pessoas inventavam coisas. Só que o ser humano é impressionante, né? Às vezes ele usa coisa só negativamente. É que nem mãe, né? O rapaz, o filha começou a atrasar para chegar à noite, foi para o baile, sabe? Ela não pensa, ah, está se divertindo, encontrou um amigo, está namorando, né? Não, aconteceu alguma coisa, roubaram, foi atropelado, ai meu Deus do céu. Tem até um filme chamado Esfera, não sei se você assistiu, Ricardo. Não sei se você assistiu. Esfera, é um filme antigo, com Dustin Hoffman, né, com a Sharon Stone, que eles encontraram uma esfera no fundo do mar. Em resumo, ela tornava realidade os pensamentos das pessoas. Só que as pessoas só pensavam coisa ruim. Esse grupo de cientistas que foi lá, né, só pensava coisa ruim. Tinha um que estava lendo aquele 20 mil léguas submarinas, né, daquele livro, e começou a aparecer os monstros, com a conclusão que eles chegaram, olha, a humanidade não está pronta para usar o poder da criatividade, o poder divino da criatividade de Netuno e Peixes, pelo menos no filme, né? Será que nós estamos prontos? Bom, a sua pergunta, né? Quem que é mais fácil manipular? É o Brasil ou a China? O brasileiro ou o chinês? Essa é a pergunta? É. Olha, o Brasil é um signo regido pelo signo de Virgem, né? 7 de setembro é Virgem, tá? O brasileiro, ele é muito ligado ao misticismo, à religião, sabe? Mas ele tem um quê de liberdade muito importante e muito forte, né? Então, acho que você consegue separar dois tipos de brasileiro, mas como um povo em geral, talvez a China seja mais fácil, porque é um povo habituado com o imperador, né? Habituado com uma tradição milenar, né? Não é só do pai, do avô, do tataravô, do bisavô, não. É uma coisa que vem lá de trás, né? Aquela coisa de aceitar o que é determinado que vem de cima. Então, para mim, me parece, posso estar equivocado aí, mas me parece que China seria mais fácil dominar sim. Vou concordar com você, porque aqui as coisas são tão esculhambadas que a gente esculhamba até o ditador. O cara vem aí e não dá nada. E você pode ver assim, aqui pegando a atualidade mesmo. Faz uns 4, 5 dias que tem a mesma notícia circulando em vários veículos da imprensa aí, depois circula nos grupos de WhatsApp, nos grupos de rede social, etc. Quando a mesma notícia está em todo lugar, cara, a primeira coisa que já dá para saber é manipulação, cara. É manipulação, é mentira. Porque se a notícia é verdadeira, ela não precisa estar mesmo em todo lugar. Ela vai estar uma no lugar, a outra no outro, a outra no outro, então. Agora você vem lá, várias e várias pessoas falando da mesma coisa. Olha, mandaram fazer isso, mandaram fazer aquilo, vão prender esse, vão prender aquele, tal, tal, tal. Sabe? Para que isso? Por que isso está acontecendo num monte de lugares? Justamente para plantar na mente da população uma ideia sobre alguma coisa, né? Então você vai semeando, semeando, semeando até que aquela ideia seja aceita e aí você pode fazer um movimento mais brusco, né? Mais forte, né? E essa questão de querer, por exemplo, controlar a mídia, controlar a rede social, é um movimento totalitário, né? Um movimento de imposição de um entendimento, que é o que aconteceu aí na Fraudemia, né? E se impôs um entendimento sobre alguma coisa. E agora nós estamos aí exercendo as consequências dessa época, né? Esses negócios que faliram não foram reabertos, algumas pessoas conseguiram inventar outros foram trabalhar em outro lugar. Tem algumas pessoas que foram trabalhar em home office e para alguns casos deu certo, para outros não, né? Então, assim, cada um de nós tem que partir da onde está, da onde se encontra, porque existe disponibilidade de informações que levam à verdade.
mas precisa ver se você está pronto para ouvir essa informação. Eu vou fazer um plágio aqui, que o Juarez falou que o oposto do mal é a Medo. Não, melhor. O oposto do medo, amor é o medo, eu falei. né? Então, eu, essa semana mesmo, li um trecho do professor Henrique José de Souza, e ele fala, tenho coragem, porque na coragem já está embutido o amor. Entendeu? Então, você fala, vou ter amor ao próximo, mas se você não tem coragem, que amor ao próximo é esse? Então, assim, na coragem já está embutido o amor. E isso encaixa com o que o Juarez acabou de falar, que o medo é a oposição do amor. O medo é a ausência do amor, né? Porque quando a gente permite o amor divino, o amor de Deus se manifestar, não há por que temer, sabe? Tudo sempre tem seus movimentos pendulares, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, né? Mas sempre você pode fazer do limão a limonada, né? Não precisa ficar roendo a casca do limão. É um limão, né? O que você vai fazer? Você tem que arrumar alguma coisa para fazer com ele. E isso acontece na sua vida, na minha, na de todos nós, né? Agora, como que você vai transformar o teu momento presente em algo que seja melhor para você e para as pessoas com quem você relaciona? Então, se você tem, seja lá qual for o teu trabalho, faz o teu trabalho com amor, com carinho, com dedicação, entrega o seu melhor, né? E vai acontecer alguma coisa melhor. Não tem por onde. É natural isso, né? E você pode falar assim, mas e se o patrão não aumentar o meu salário e tal? Você vai trabalhar em outro lugar. Eu conheci um senhor aqui em São Lourenço que ele trabalhava em Itajubá. Olha só, hein? Um dono de uma concessionária aqui estava lá em Itajubá e tal, e viu o jeito que ele trabalhava, falou, cara, quanto você quer para ir trabalhar para mim lá em São Lourenço? E raptou o cara de lá, trouxe o cara de lá, comprou o passe do cara. Então, para um indivíduo ser reconhecido e ser chamado para trabalhar em outro lugar, o trabalho que ele entregava lá tinha que ser muito acima da média, né? Tem que ser uma coisa que você fala, nossa, eu quero esse cara trabalhando para mim. Se o indivíduo de lá, né, a direção de lá, tivesse remunerando-o a um nível compatível, ele não ia sair, né? Obrigado, mas aqui tá bom, tal, né? Mas como não estava acontecendo, ele aceitou o convite e veio para cá. Então você vê com isso aí, eu estou relatando isso porque é um fato real, eu conheço a pessoa, eu conheço o lugar e tal, né? Mas é só um exemplo do que eu acabei de falar. Se você faz o seu melhor, as coisas vão melhorar. Não importa quanto demora. Fala, mas está demorando. Demora. Às vezes, para crescer um carvalho, demora. Você planta a sementinha até que rega. Ih, meu amigo, até brotar o primeiro verdinho, vai demorar, mas vai vir, né? Agora, essa questão da verdade estar disponível, precisa ver se você quer conhecer a verdade. Se as pessoas quisessem conhecer a verdade, nos consultórios dos psicanalistas ia ter fila dobrando o quarteirão, assim. Tipo, peraí, eu também quero ser atendido. Quando vai chegar a minha vez, tá? Me E, permite, me né? permite um pitaco aí, Ricardo. Assim, você estava falando, né? Estava me ocorrendo, né? Uma das formas de você vacinar contra fake news é você mesmo, né? Eu penso o seguinte, em termos de magia, em termos de psicologia, ninguém faz com você aquilo que você não permite, tá? De uma forma ou outra, se a pessoa faz alguma coisa com a gente, é porque a gente permitiu. Então, existe um comportamento, Ricardo, não sei se você pensa assim, que eu vejo a humanidade, o grosso, de um modo geral, está agindo como adolescente. A pessoa pode ter 50 anos, mas é adolescente. Estão buscando sensações, sabe? Tem que ter aquele show, mega show, e todo mundo, e pula, e tá alegre, e pau, sabe? Fica aquela coisa louca, desesperada, né? As pessoas andam na rua querendo novidade. O que está acontecendo? Ah, nossa senhora, sabe? Um emocional muito assim, tá? Isso é o oitavo inferior de Netuno. Então, assim, tem aquele me engana que eu gosto. Ele está querendo ser enganado. Ele está procurando, ele vai atrás, né?
Ele vai atrás daquela fonte que está falando, ele não vai checar. Aquela fonte está falando uma coisa sensacionalista, nossa, é mesmo, conta mais, fala mais, fala mais. Aí depois ele sai falando para os outros. Entendeu? Então, começa com a gente mesmo, tá? A gente tem que ser sensato, equilibrado. Na linguagem dessas outras pessoas, talvez sem graça, né, Ricardo? Eu sou sem graça. Você também deve ser sem graça para muita gente. Por quê? Porque não tem essa coisa de sensacionalismo, sabe? De ficar gritando, de ficar pulando, de ficar gesticulando, sabe? Baixa a bola. Vamos usar o nosso Netuno, o nosso emocional, para o espiritual, para o transcendental, que esse sim exige muita energia para a gente conseguir poder atingir estados alterados de consciência, atingir, expandir a nossa consciência. Usar canalizar essa energia para esse tipo de coisa. O problema é que a nossa sociedade, ela não incentiva isso. Ela não incentiva isso. Você não vê isso na novela das 8, você não vê no domingo, lá nos programas de auditório, né? Você não vê isso. Mas a gente, por quê? Porque as pessoas. Que os algoritmos das redes sociais fazem? O que as grandes emissoras, a mídia faz? Vai dar o que a pessoa quer. E o que ela está querendo? Sensacionalismo. Então, começa com você. Você que tem que começar a botar barreira, botar um Saturno. Opa, isso aqui, qual é a fonte? Tem lógica? Tem coerência? Não interessa, às vezes a fonte pode ser até um cientista, mas ele está falando como cientista ou está falando senso comum? Né? Então, são essas coisas, né? Olha, Juarez, esse tema aí, essa fala que você trouxe, acho que pode ser um tema do programa. A humanidade está adolescente? Sim ou não? Uma É uma pergunta. boa. É um bom tema para a gente explorar, né? E até eu convido quem nos acompanhou até agora, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se ele fez sentido para você ou se vai fazer sentido para alguém que você conhece. E deixe suas perguntas, né, para a gente orientar novos temas, né? É importante a gente ter essa orientação. E nós temos os nossos grupos internos, né? Que aí gradativamente nós vamos divulgar como que vocês podem participar. Primeira coisa é ser membro do canal. É uma opção de você já ter um acesso para um nível de informação mais profundo. Que aqui a gente tem que se ater a termos aceitos pela plataforma, né? Então, por exemplo, a fraudemia mostrou que a manipulação de massa, né, a hipnose de massa é possível, né? A gente conseguiu fazer, foi possível levar assim, milhões de pessoas a um comportamento completamente fora de qualquer lógica, fora de qualquer entendimento minimamente sustentável, né? Minimamente sustentável. E isso não depende de escolaridade, classe social, nada. Foi assim, um arrastão, né? E até o Juarez mencionou do medo, né? O medo é um maior aditivo de estímulo do consumo, né? Quanto mais medo as pessoas têm, mais elas consomem. Dá uma angústia, um vazio, o indivíduo vai para a geladeira e come o que está na geladeira, vai na loja, ia comprar um sapato, comprar meia dúzia, e assim vai, né? E você olha assim, você não tem nem onde guardar essas coisas, né? Mas era aquele medo, aquele pavor que a pessoa estava passando. E para o dominador, quanto mais medo a população tem, mais fácil de conduzir, né? E Sim. aí você está falando, poxa, mas esse tal de dominador, meu amigo, sempre teve uma luta polar entre liberdade e opressão. Não é uma coisa que começou agora, né? Só assim, mas a imprensa de hoje é mentirosa. Sempre foi, cara. Quando que não foi, né? O único cara que eu já ouvi falar algo que me deu um alento no coração foi o Dom Pedro II. Olha que coisa, hein? Que o pessoal fala assim, mas imperador, estão falando mal do senhor, estão falando contra o senhor. Vamos fazer alguma coisa contra a imprensa? Ele falou, claro que não. A imprensa se combate com mais imprensa. Então, deixe mais imprensa. Se as pessoas falarem, elas vão chegar à conclusão, né? E esse é um indivíduo que a história ainda vai resgatar quem foi. Um cara, assim, completamente fora do padrão da sua época, até mesmo de hoje, né? Tem pessoas que
tem ideia como se na época do Império a população fosse obrigada a fazer as coisas. Absolutamente não. Eram muito mais livres do que na República, muito mais livre do que você é hoje. Tá? Para você ter uma ideia, tem um relato de um indivíduo que veio da Rússia na época, lá um cônsul, alguma coisa, veio visitar o imperador. Aí chegou no Rio, lá no palácio, passou pela portaria, então eu queria marcar uma audiência com o imperador, então ele falou: se o senhor quiser aguardar, daqui a pouco ele vai passar por aqui. Como ele vai passar por aqui? Ele sai para dar uma caminhada e tomar um sol e passa por aqui. Daqui a pouco passou lá o Pedro II e tal, e até ele perguntou: então, eu quero marcar audiência, então, você não quer caminhar um pouco comigo? E foi caminhar com ele pelas ruas, né? E o cara de fora olhou e falou: cadê a tua guarda, a tua segurança? Ele falou: então, todos são minha segurança. Todos que estão na rua são minha segurança. Mas qual é o governante que consegue fazer isso, cara? Andar pelo mundo, no meio do povo, sem aquele montaréu de seguranças, né? Então, o indivíduo tem que ser muito amado pelo povo e tem que representar muito a liberdade, o bem, para poder fazer uma coisa dessa. E aí esse indivíduo foi retirado, vamos dizer, da posição, sem qualquer participação popular, sem nada. Foi um golpe de Estado, foi lá, tirou o cara de lá e mandou embora do Brasil. Pronto. Que aí você vê assim, de novo as fake news, né? Aí vem se construindo uma informação desde essa época para cá, como se o Império tivesse sido ruim, como se a gente fosse oprimido naquela época, e um monte de parafernálias. Existia gente má naquela época? Existia, mas hoje também. Tá? Existia gente boa? Também existia, né? Agora, vamos lá, como é que a gente detecta as fake news? Que logo no começo falamos de como você pode se blindar com isso, né? A primeira coisa é você sempre perguntar em qualquer situação quem vai ganhar o quê com isso, né? Então, assim, naquela época que eu estou falando aqui que o Pedro II foi deposto, a segunda frota naval do mundo era brasileira. Esse é um país pobre? Tem alguma coisa estranha, né? Como é que um país que tem a segunda frota naval do mundo poderia ser pobre, né? Ah, mas naquele tempo não tinha saneamento básico. Não tinha aqui, não tinha em Paris, não tinha em lugar nenhum, né? Tem. Então a gente precisa ter cuidado com as informações que nos vêm, né? Toda informação que vem que separa um do outro, quem ganha com isso é quem está dominando, é quem quer te impor alguma coisa, né? Porque quem prega o amor, e nós temos um mestre de 2000 anos atrás, ele não separou ninguém. Ele não falou: não, só o povo daqui é que vai para o céu, não. Ele falou: todos que compreenderem a verdade, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, não é questão de qual país ou qual etnia. Se você acessar a verdade, então você vai se libertando. Acho que o intuito do nosso programa aqui, Realidade Oculta, é te dar opções de você ampliar o teu acesso à verdade. Tá? Que não vai ser igual ao meu, não vai ser igual ao Juarez, vai ser o teu acesso. Você é capaz de acessar a verdade, do seu jeito, do seu caminho. E nós trazemos aqui ferramentas, né? Agora, as ferramentas paradinhas lá na caixa de ferramentas, elas não fazem nada. Você precisa aprender a usá-las e aplicá-las, e você vai chegar às conclusões, vai construir um entendimento melhor. Agora, se vem uma notícia qualquer que seja e você só repete, não questiona, né? Até outro dia eu compartilhei contigo um vídeo que era um indivíduo africano falando, né? Depois eu vi outros vídeos do mesmo estilo, assim, né? Aí eu fui olhar lá na descrição, estava lá, conteúdo criado por IA. Esse conteúdo foi criado por IA, a margem de erro aí cresceu muito, cara. Pode ser real? Pode, mas até que ponto, né? Então, hoje em dia a coisa está tão artificial que é possível fotografar uma pessoa e aí, através dessa imagem, você criar uma cena, alguma coisa, ela fazendo alguma coisa que, de fato, não foi ela que fez, né? Aí vamos falar da fonte, né? Acho que eu falei duas coisas. Uma pergunta é quem vai ganhar o quê com isso? E outra coisa é consultar a sua fonte interior, ó. Aqui, ó. O seu coração sabe se a coisa é real ou não é real. Você respira fundo,
observa, procura sentir com o coração. Ele rapidinho ele vai te apontar se dá uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. Ele é binário, assim, na resposta, né? Então, de múltiplas informações que o cérebro ia ficar fazendo cálculos matemáticos e sei lá o que mais aí, o coração só tem duas sensações. Ah, legal. Oh, nossa, tá meio estranho. Não sei se é, não é? Tem? Percebeu que você já tem as chaves para poder se proteger das fake news? Com você, professor Juarez, da minha parte, está entregue. Agora é contigo. Olha, isso que você falou no final aí, Ricardo, até você estava falando, eu concordo plenamente, né? Eu entendo que é o seguinte, nós somos o exterior, é um reflexo do nosso interior, né? Nós vamos estar sujeitos a fake news se a gente vibra fake news, tá? Como o Ricardo falou, né? Jesus lá atrás já falou, né? Busca a verdade vai te libertar. Quantas pessoas vivem na mentira sobre si mesmos? Sobre si mesmos. O Ricardo aí, que é psicanalista, né? Já deve estar acostumado com isso. Tem aqueles desenhos, aquelas imagens que aparecem no WhatsApp, no Facebook, né? No Instagram, um gatinho olhando no espelho e vê um leão, né? E acontece, existe o contrário, né? Leão que olha no espelho e vê um gatinho, sabe? As pessoas, de um modo geral, elas vivem mentiras, tá? Porque foram condicionadas assim. Quando crianças, o pai, a mãe, a sociedade foram colocando coisas, condicionando, né? E, de repente, elas não estão íntegras, não estão integralizadas, né? Elas são frações, sabe? E aí entra o outro lado, que o Ricardo também falou muito bem, que é a necessidade de aceitação social. Então, a pessoa está fragilizada, está fragmentada, ela tem que se unir a um grupo para ela poder sentir apoio, porque ela sozinha não se sente bem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é olhar no espelho a nossa verdade, a nossa realidade, sabe? Ver quem somos nós, o que a gente gosta, o que não gosta, o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim, não precisa ter vergonha, tem que fugir, não, sabe? Todo mundo tem que ir no banheiro, fazer cocô, fazer xixi, todo mundo erra, né? A gente não tem que ser perfeito. E a sociedade, elas esperam que quando você fala, oi, tudo bem? O outro responde, ah, tudo bem. Aquele que vai falar, não estou legal, estou com um problema, é chato, né? Mas a gente não tem que entrar nessa onda. Não tem que entrar nessa onda, a gente tem que olhar no espelho e ver quem somos nós, né? E querer procurar os nossos limites e empurrar esses limites, né? Aumentar o nosso horizonte. Aquele filme do Pink Floyd, The Wall, né? Filme antigo também. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Eu vou dar aqui como é que eles falam? Ah, eu esqueci o nome, quando eu vou contar um pouquinho do filme, tá? Mas é muito importante, porque eles falam que tudo que acontece à nossa volta, né, quando criança, jovem e tal, mesmo adulto, muitas vezes, né, são condicionamentos, são tijolos que vão sendo colocados um sobre o outro e criando um muro que nos prende. E no final ele empurra esse muro, ele quebra o muro. E a última coisa que fala, se existe alguém que te ama de verdade, está além do mundo. Porque os manipuladores, eles querem você dentro do muro, preso. É isso aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Falou, um Curte, abraço, até o próximo. compartilha. Tchau. Tchau, tchau. Curte, compartilha. Até o próximo Realidade Oculta. Se inscreve no canal. Show.